Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje vocês vão aprender a fazer direitinho o corte adequado para cada via. Nada de corte pronto, tá? Então, Bruno, eu já ouvi falar que corte não é receita de bolo. Corte que a gente fala às vezes, igual eu já falei aqui em vídeos, corte para médios, corte para grave e tal, é sempre referência. Mas qual que é o jeito certo então de você saber o corte que você vai colocar em cada via da sua caixa? Tem noção, Aleph? Não. Não? Não. E você aí que está assistindo, você tem noção disso? Acho que é só ler o manual e tal. Sim, o manual vai nos dar algumas informações importantes, mas vai muito além disso. Eu estou com uma caixa aqui, ó, de 4 vias, né, do nosso cliente Janilson. Ele já fez um projeto antes conosco, fez mais esse projeto aqui, estamos finalizando para despachar o projeto para ele. E já estamos aqui na etapa do alinhamento, tudo certinho, e vamos escolher o melhor corte para cada uma das vias do sistema dele. A via aqui do grave, ele tem um Tornado 3000, a via aqui do médio, ele tem um 520 High Quality da Aeros, a via do médio agudo, ele tem um driver D405 normal, e na via do agudo, ele tem um driver P400 neodímio da Estranho Audio Parts. Então, vocês podem reparar que, por exemplo, aqui ele está utilizando cornetas, né, da LTS. Se ele estivesse utilizando, por exemplo, cornetas diferentes, as respostas também seriam diferentes. Então, por isso que é importante a gente fazer o corte específico pro sistema. E isso a gente só consegue fazer de um jeito. Vem pra cá. Vamos aqui no quadrinho, ó. Deixei aqui já um manual aberto de alguns itens. Então eu sei que aqui na via das altas, né, eu tenho um driver fenólico e um driver neodímio. Aqui eu sei que eu tenho médio e aqui eu sei que eu tenho um grave, tá? A altura da minha caixa, no caso da caixa aqui que a gente está ajustando, é 105 centímetros ou 1,05 m. Então, é interessante que o microfone seja posicionado numa distância igual ou superior a essa. Por quê? Né? Porque se você tem uma distância menor, você vai, de todo modo, acabar deixando muito angulado o ajuste do encontro dessas vias aqui. Então, às vezes, para quem está muito perto da caixa está certinho, mas para quem está longe, 2, 3 metros, está muito fora. Então, agora aqui, tendo uma distância relativamente parecida ou até um pouco superior à distância do tamanho da altura da caixa, lembrando, isso aqui a gente considera sempre a distância maior, o tamanho maior da caixa. Nessa caixa aqui, o tamanho maior dela é a altura. Mas se o tamanho maior fosse a largura, por exemplo, a gente ia fazer maior ou igual à largura, tá bom? Agora, o que vai influenciar a distância do microfone? Olha, eu posso colocar, por exemplo, um microfone a 4 metros, a 5 metros. Cara, poder até pode, mas você fica mais suscetível a interferências do ambiente. Desse modo aqui, você tem uma acurácia legal, ok? E fica pouco suscetível à interferência. Agora, e a altura do microfone? Eu recomendo que você coloque na altura das vias altas, e você vai entender por que agora. Se a gente ajustar o delay, a fase, né, no caso, de modo que eles acoplem nesse ponto aqui, nós temos uma projeção naturalmente para cima do som. Então, você que vai estar aqui, deixa eu desenhar um ser humaninho aqui, né? Você que vai estar aqui ouvindo o som com as suas orelhas. Você pode desenhar, você não, velho. Puta que pariu. Ai, meu Deus. É só meramente Você é ilustrativo. um homem ou você é um macaco? Que acho que você... Não, eu quis destacar as orelhas. Mas eu não, vou colocar o cabelinho aqui, ó. Eu quis destacar as orelhas. O que acontece? Quando você tem essa projeção angular aqui, né, como o microfone está na altura aqui da caixa das altas, você tem essa projeção angular de fase para cima.
Ou seja, o som vai chegar tudo ao mesmo tempo nos seus ouvidos. Se você colocasse, por exemplo, o microfone posicionado aqui no meio, o ser humaninho aqui teria que ter... Esse ser humaninho aí tá estranho, viado. Para que esse aqui viesse na altura desse ouvido aqui. Entendeu? O que tá parecendo isso aí, cara? Ali é uma pessoa normal, ali o outro é um anãozinho. Você entendeu? Então assim, se você vai ajustar o microfone e você por um acaso for um anão, pede pro cara que vai alinhar, ajustar com o microfone mais baixo, né? Que aí a projeção aqui do som vai ser da fase acertada nessa altura aqui. Então vamos imaginar aqui que você tem 1 metro de altura. Aí vai ser desse modo. Agora aqui um ser humano de, em média, 1,75, né? Ou mais, já vai ser favorecido nessa configuração aqui. Certo? Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Por que isso? Porque a gente vai acertar as fases. Agora, microfone devidamente posicionado, o que a gente vai fazer? Vamos determinar os cortes iniciais do processador para a gente fazer a leitura. Então assim, primeiro a gente vai fazer a leitura, vamos abrir ali no Smart, abrir todo aquele gráfico para depois escolher qual corte fica mais adequado de acordo com onde fica mais adequada a resposta, mais vantajosa deixar a resposta. Que aí você vai escolher se você quer mais qualidade, mais SPL numa região específica. Então, desse modo dá para você ajustar assim, se você quer explorar mais o que o seu equipamento tem de SPL ou explorar mais o que o seu equipamento tem de qualidade. Essa que é a grande sacada. Então vamos colocar aqui, ó, a frequência do grave. Como que a gente vai determinar o HPF? O que é HPF, Alex? Você sabe? Uma palavra muito louca de dizer aí, cara. High Pass Filter. Guardem isso. É onde o corte começa. High Pass é onde o corte começa. Low Pass é onde o corte termina. Então nós temos ali o grave, qual que é? O Tornadão. Tornadão. Já estou aqui com o manual dele. Manual do Tornado, 3000. Tudo bacaninha. E eu vou procurar esse parâmetro aqui no manual, ó. Resposta de frequência. O que isso aqui significa? Menos 10 dB. Que ele não é linear. Tem uma perda ali de menos 10 dB ao longo dessa resposta. Mas a gente sabe que ele responde, né, em termos paramétricos, de 38 a 1500 Hz. Então, o High Pass vai começar aqui em 38 e o Low Pass Filter em quanto? 1500. 1500. Vou deixar aqui para ficar mais legal, né? Eu deixo aqui, ó. O grave, certo? Tenho daqui até aqui. Agora, e o meu médio? Que no caso é um Aeros 520 High Quality. Onde que eu vou deixar o... Mas aí no caso o médio você vai ter que sair do 1500. Não. Eu não vou fazer o corte para encaixar um no outro ainda. Eu quero conhecer, isso aqui a gente está fazendo para conhecer o gráfico de resposta livre de cada via. Então eu não necessariamente, nesse caso aqui, quando a gente está fazendo a leitura, não necessariamente eu vou continuar daqui. E sim, vou colocar o mesmo parâmetro que a Aeros me fornece no manual em termos de resposta de frequência, que é de 120 a 6000 Hz. Entendeu? Isso aqui é só para a gente ter uma referência. Então o médio aqui, ó, 120 até 6000. Olha só para você ver que interessante. Nós temos aqui então um ponto em que tanto o tornado quanto o médio vão responder. Porque o tornado vai estar respondendo entre 120 até 1500 e de 120 até 6000 o médio vai estar respondendo. Ou seja,
daria para fazer uma sobreposição e tal, dependendo, mas isso aí a gente vai ver como que vai se comportar na prática. Depois, o D405, né? Vamos pegar aqui novamente o manual do D405 dessa vez. Vamos achar ele aqui. Resposta de frequência a menos 10 dB, de 300 a 7000. Novamente, se encontraria ali com o médio. D405 de 300 a 7000. E agora, o P400 neodímio da Strong Geoparts. Nós temos aqui os parâmetros dele também. De 1000 Hz até 20 kHz, a resposta de frequência a menos 8 dB, certo? Então, de 1000 até 20.000. Então, isso aqui é só para a gente saber quais serão os cortes que a gente vai colocar no processador em cada uma dessas vias para que a gente realize o teste. Que teste será esse? Vamos fazer a leitura de cada uma dessas vias de forma individual, com o microfone posicionado desta forma aqui, que a gente exemplificou, né? E aí, vocês terão uma noção do que cada via está respondendo na prática, para depois determinar se haverá sobreposição de vias ou não. O que é uma sobreposição de vias? Teoricamente, meu médio responde aqui, começando em 120, né? E o tornado, teoricamente, responderia até 1500. Então vamos imaginar aqui, ó, o corte do tornado até 1500, certo? E aqui o corte do médio começando em 120, que seria mais ou menos aqui. Então um corte aqui do médio, ó, começando aqui e indo até lá para 6000. Nesse ponto aqui, em que o médio encontraria com o tornado, né, nós teríamos um ganho. Isso aqui é uma sobreposição de vias. Esse ganho é na ordem dos 6 dB. Então, o que acontece? Será que há necessidade de eu fazer essa sobreposição de vias? Aí depende muito da resposta que a gente vai ter na prática. Como que a gente descobre isso? Testando, né? Então, vamos fazer os cortes, vamos fazer tudo, deixar tudo pronto. E agora, Bruno, cadê a parte prática? Onde que vai estar, Aleph? Os brabo, né? Vai estar na área VIP, na segunda parte desse vídeo. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso aqui na prática.